Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos de volta para mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Neste terceiro trimestre de 2022, nós estamos estudando acerca das sutilezas do ataque do inferno contra a Igreja de Cristo. Estamos vivendo os últimos instantes que antecede a retirada da igreja, porque muito em breve o Senhor voltará por sobre as nuvens para buscar a sua igreja. E o inferno tem intensificado os seus ataques, só de forma mais sutil, discreta, que passa quase que de forma imperceptível, mas que a médio prazo vai trazendo muitos prejuízos para a obra de Deus. E dando continuidade a esses estudos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, a sutileza do materialismo. Leitura bíblica encontra-se em Romanos, capítulo 1, de 18 ao 23. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Na presente lição, nós vamos estudar acerca do ateísmo e o materialismo. Trata-se de duas correntes filosóficas, da forma como eles veem e interpretam a vida. Os ateístas, eles têm fé quanto à inexistência de Deus, por incrível que o pareça. Se o ateísta ele parte da premissa de que Deus não existe, logo eles creem na existência de Deus. De certa forma, eles ironicamente são tanto que dogmáticos e religiosos, pois eles prestam culto à deusa da ciência, que, segundo pensam, traz para eles todas as respostas, todos os questionamentos. Já os materialistas são aquelas pessoas, muitos, a maioria da academia, com grau de conhecimento muito elevado, afirmam não haver nada além da matéria. Algo só pode ser verdadeiro se puder ser comprovado à luz da ciência. Daí você vai entender que tanto o ateísta como os materialistas, eles não creem na existência de Deus. Um acredita apenas na matéria, aquilo que pode ser palpável, aquilo que pode ser comprovado. E conforme pensam, se Deus não existe, logo tudo é permitido. Sendo assim, o bem e o mal, eles não existem realmente. São apenas uma construção social ou um ponto de vista dos religiosos. É sobre os ateístas e os materialistas que nós iremos falar nessa lição de hoje. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Nesse primeiro tópico da lição, nós vamos nos ater a dar uma definição do que vem a ser o materialismo e o ateísmo. Tenho certeza
que nós conhecemos sim esta filosofia, esse pensamento e como ele vem sendo introduzido dentro de vários seminários, dentro de púlpitos de muitas igrejas que negam o sobrenatural da Bíblia. Nós vamos analisar isso dentro desse primeiro tópico, o materialismo. De acordo com esta corrente filosófica, com as pessoas que pensam desta forma, só existe o que pode ser comprovado pela ciência, ou seja, apenas a matéria. São aquelas pessoas que têm os extremos, eles são racionalistas ao extremo. Para eles só existe a matéria. Aquela questão transcendental que transcende a matéria, o mundo espiritual, Deus e tantos outros, isso não existe, porque não pode ser comprovado cientificamente. Aí, meu amado, dentro desta visão do materialismo, Deus seria apenas uma construção social de mentes de pessoas fracas e ignorantes. Ou seja, dentro do materialismo, a crença em Deus, a crença na existência de Deus e os seus valores morais e éticos é fruto da construção social de pessoas ignorantes, de pessoas sem muito grau de instrução, são pessoas pequenas demais, tido por eles como pessoas fracas. E a Bíblia já afirma que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí parte do seguinte princípio: uma vez que Deus não existe, tudo passa a ser permitido. Não existe aquela questão de valores, princípio, ética, nobres ideais, tudo perde o sentido, porque a única coisa que existe é a matéria. E, portanto, ao findar a sua história aqui neste mundo, não há nada mais no além aguardando pela pessoa. Esta é a corrente dos pensadores, dos filósofos que abraçam o materialismo, como a matéria sendo a única realidade. O ateísmo. Segundo as pessoas que têm esta filosofia de vida, que nós conhecemos como os ateus, Deus não existe, ou tampouco o diabo e o mundo espiritual. Eles já partem dessa premissa. Se Deus não existe, não existe também o céu, não existe o inferno, não existe o diabo, não existe o mundo espiritual. Agora, o que nós observamos que o ateu, na tentativa de desqualificar a fé daqueles que creem em Deus, eles acabaram desenvolvendo a fé na não existência de Deus. Ou seja, eles creem com todas as convicções que Deus não existe. Parece uma ironia, mas segundo eles, Deus não existe. Eles têm convicções da não existência de Deus. E por isso, eles, na prática, nós podemos dizer que o ateu ele vive em função desta crença. Ou seja, para ele, esta crença ela se torna uma religião. Só que o cristão, o objeto da adoração dele é Deus. Deus é o centro da adoração. E o ateu, ele acaba fazendo da sua fé, da não existência de Deus, a razão da sua vida. Então isso vai se configurar como o quê? Como um dogma da sua religião. Ele é religioso. Ele crer na não existência de Deus com todas as suas forças, com os argumentos, ele é dogmático, que ele sequer aceita a possibilidade de rever o seu ponto de vista. Há muitas pessoas que têm esta visão da vida, de que Deus não existe. Se Deus não existe, para que tanta proibição? Para que tantas leis? Para que tantas código de conduta ético, conduta moral? O importante é viver o aqui e o agora, porque a vida se encerra na sepultura. Raízes do materialismo e ateísmo. Neste tópico, meu amado, nós vamos aqui. No primeiro tópico, nós demos uma
pincelada definindo o que é materialismo e o que é ateísmo. Neste segundo tópico, nós vamos aprofundar um pouco mais nesta definição, neste conceito, acerca do materialismo e do ateísmo. A consequência do pecado. Nesse tópico, nós vamos compreender o seguinte, meu amado. O ateísmo e o materialismo, que é a forma de ver a vida, trata-se de uma corrente filosófica pela qual a pessoa compreende a vida. Meu amado, ela é consequência da queda do homem lá no Jardim do Éden, tá certo, querido? Então, nós não conseguimos falar sobre ateísmo e materialismo sem fazer esta conexão, que é uma consequência da quebra da comunhão com Deus. Mas vamos lá. A premissa do ateísmo é a inexistência de Deus. Ele parte deste pressuposto de que Deus não existe. Tudo é fruto de um acaso, e ele olha para a natureza, ele olha para o mundo, e para tudo ele vai dar uma explicação, às vezes lógica, às vezes uma explicação até com roupagem de ciência, mas até nisto eles falham. Por qual razão? Porque a criação, ela testifica acerca da existência de uma mente muito elevada, que teria criado os céus e a terra, todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Muitos ramos da ciência estão hoje reconhecendo a existência de um designer do universo, uma mente superior, porque esta mente, esse designer do universo, projetou, programou tudo que funciona tão perfeitamente que é impossível matematicamente que isto fosse obra de um acaso. Então, a ciência, ela caminha para esse ramo. Agora, a falsa ciência, na qual se ampara muitos materialistas e ateístas, eles vão dizer que Deus não existe, que tudo é fruto de um Big Bang, de uma evolução. Mas com o avançar da ciência, percebe-se o quão equivocado estão aqueles que defendem esta visão de vida. Agora nós vamos compreender que por amarem o pecado e praticarem o pecado, o incrédulo, meu irmão, ele chega a afirmar que Deus não existe. O pecado cegou-lhes o entendimento. O orgulho, o eu, o ego, ao afirmar que Deus não existe, meu irmão, acaba contribuindo para cegar a sua mente e o seu entendimento. A cegueira espiritual. O pecado e o diabo, irmão, de certa forma, alteraram a percepção da realidade do mundo espiritual na vida do homem incrédulo. Veja só, Jesus fala daquela parábola em que as sementes são lançadas. Uma parte da semente ela foi roubada, tá certo? Ela não vingou porque vieram os pássaros e a roubaram. Ali Jesus vai tipificar que é o príncipe deste mundo, que rouba o entendimento, que cega o entendimento e provoca nessas pessoas uma cegueira espiritual. Mas seria que então que Deus seria incompetente a ponto de não alcançar o homem que ele deseja alcançar? A questão não é nem esta, a questão, meu amado, que estas pessoas, elas são cheias de si, orgulhosas, presunçosas, prepotentes, por mais que a natureza, conforme Paulo declara, ela testifica, ela fala da existência de um ser criador. E eles sabem que há numa mente pensante um ser criador, mas eles não abrem mão do seu orgulho, da sua altivez e da sua presunção. Uma vez que eles se sentem à vontade confortável na prática do pecado. E que este pecado, esse estilo de vida reprovado por Deus, gera para ele muito prazer.
cada vez mais ele vai se distanciando do Criador, porque a Bíblia afirma que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, este incrédulo, as pessoas que abraçam esta visão de vida, tanto do ateísmo como do materialismo, o que eu observo é o seguinte: qual a grande relutância deles em crer na existência de Deus? Eles estariam dispostos a abraçar o céu, eles estariam dispostos a abraçar a Deus, caso Deus não fosse um ser tão moral, tão justo, que exige santidade daqueles que caminham com ele, que estabelece limites no seu apetite, no seu pecado, limite nas suas fantasias e nos seus desejos. A razão deles rejeitarem a Deus é porque eles têm prazer no pecado, eles se deliciam no pecado e eles se sentem confortáveis em praticar o pecado porque não terão que prestar contas a ninguém. E é nisso que eles estão equivocados, pois o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Crendo ou não, eles terão que um dia se apresentar diante do Criador de todas as coisas. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Nesse tópico nós vamos falar o pressuposto, ou seja, para que a doutrina materialista e ateísta fosse verdadeira, elas partem de um mesmo pressuposto, que Deus não existe. Só existe a realidade da matéria, aquilo que pode ser comprovado. Então nós vamos analisar quais são os pressupostos destas doutrinas materialistas e ateístas. Negação da existência de Deus. Bem, meu querido, nós precisamos entender o seguinte, que a bem da verdade, a verdadeira ciência, ela não tem como objetivo provar ou negar a existência de Deus, seja para o bem ou seja para o mal. Mesmo eu sendo cristão, eu não posso me valer da ciência para provar a existência de Deus. Caso eu não fosse cristão, também eu não poderia me valer da ciência para provar ou não a existência de Deus. Agora, as evidências, elas atestam a veracidade das Escrituras. A Bíblia, ela não é um livro de ciência. Ela foi escrita numa linguagem para que todos pudessem entendê-la. Ela não é um tratado de ciência. Todavia, a Bíblia ela trata de ciência. Observa, a criação do mundo em 6 dias, a sequência da criação. A Bíblia fala que o homem veio do pó da terra. E não por acaso, ao examinar o corpo humano, 1/3 do corpo humano é líquido, 2/3 é sólido. Ou seja, 2/3 é líquido e 1/3 é sólido. Os mesmos componentes químicos que são vistos na Terra são os mesmos componentes químicos que compõem o corpo humano. As evidências, até aqui apresentadas pela ciência, dão conta da existência de um ser supremo, uma mente superior, um designer do universo. Porque quando se olha para o cosmos, se olha para os astros, se olha para os sistemas solares, não, é coisa maravilhosa, é coisa gloriosa. Tudo funciona na mais perfeita harmonia. A distância que a Terra está do Sol, as estações, a luz, meu irmão, tudo isso é algo grandioso, é algo esplêndido. A ciência, ela não tem como objetivo, eu já disse, atestar a existência de Deus. Agora, a ciência verdadeira, ela vai se deparar com uma realidade, que as verdades contidas na Bíblia são verdadeiras. Muito se questiona acerca da Arca de Noé, que como poderia uma arca naquela dimensão ter salvado o mundo daquela época, os animais tendo sido preservados. Meu amado, eu continuo acreditando plenamente na existência da arca.
Sabe por quê, meu amado? Quando a gente olha para a história, toda a história narrada na Bíblia, já houve tempos em que muitos cristãos eram criticados, ridicularizados e zombados quando a Bíblia falava acerca de um determinado povo e logo se dizia, não, nunca existiu esse povo. Mas à medida que a arqueologia vai avançando, as respostas vêm a público. A Bíblia já foi contestada pelas mentes mais brilhantes ao longo de séculos e nunca foi desacreditada, tá bom, meu amado? A despeito de todas as evidências, os incrédulos preferem se apegar às filosofias que negam a existência de um ser criador, ainda que não esteja na moda. Não crer na existência de Deus, não ser materialista, porque as evidências da ciência apontam para outro caminho, eles persistem em abraçar esta ideia. Meu amado, eu fiz a melhor escolha. Eu não me formei em Harvard, eu não tive acesso às melhores faculdades, mas o pouco de entendimento que eu alcancei ao longo da vida, eu sei que Deus, ele é o ser supremo, a mente superior, o designer do universo, o criador de todas as coisas, o meu Pai, meu amigo, meu consolador, o meu Senhor, o meu Salvador, o amado, o desejado da minha alma, o noivo a quem eu tanto aguardo. Glórias ao nome do nosso Deus. Negação de que o homem é um ser singular. Deus amou, meu amado, e abençoou toda a criação, a fauna e a flora. Mas, em se tratando do homem, na Bíblia ele é descrito como a coroa da criação. Todas as coisas, disse Deus, haja isto e houve, haja animais e houve animais. Mas em relação ao homem, a Bíblia, o relato é de que disse Deus, façamos um homem. Cremos ali na primeira menção da Trindade. Então Deus fez o homem do pó da terra, o moldou e assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, tá bem, meu amado? Então o homem ele foi criado de uma forma única, singular, o que o difere de todos os demais atos da criação de Deus. E a Bíblia vai dizer que o homem é a coroa da criação. Ele não é o mais forte, ele não é o mais veloz, ele não é o mais resistente. Ele é superado até na força, por exemplo, por um elefante. Ele é superado por um leão, por um leopardo e às vezes até por um vira-lata, em termos de velocidade. Mas o homem, ele é um ser também que tem a capacidade de criar, porque ele é filho de Deus. O homem cria o avião que levanta toneladas e mais toneladas. O homem criou satélite, smartphone, que as pessoas podem se comunicar. A era da comunicação. Meu irmão, o homem ele é um ser com a capacidade de criar, de produzir. Isso é um homem lá dos tempos bíblicos. Ele era, na verdade, até mais inteligente, tinha mais competências do que o homem de hoje. A diferença do homem dos tempos bíblicos para os homens dos nossos dias é o acesso à informação. Então, este homem, ele é descrito na Bíblia como fruto de um Deus que pensou, idealizou, projetou e programou. Ele não é fruto do acaso ou de uma suposta evolução. Ele foi amado, idealizado, pensado e criado por Deus, o Criador de tudo e de todos. Então nós estamos falando aqui de um ser que difere de toda a criação. Aí nós temos leis hoje estabelecidas em que se você matar uma pessoa e fugir do flagrante, você não toma cadeia e às vezes você consegue com um bom advogado fugir da cadeia. Mas mata um animal, mata um cachorro, bate em um cachorro, por exemplo, e alguém filma aquilo, meu querido, você vai tomar cadeia. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores. Eu não estou dizendo que é lícito agredir, matar um animal
de forma covarde e impiedosamente. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores, onde a vida de um animal vale mais do que a vida de uma pessoa. O peso do crime para a vida de quem maltrata um animal é muito mais severo do que aquele que comete, por exemplo, o feminicídio. Então nós vemos que a vida, o ser humano, tem sido desprezado e banalizado, porque afinal só existe a matéria, nada mais que isto. Assim pensam os adeptos do materialismo e do ateísmo. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Nesse último tópico, nós vamos ver qual é o nosso pensamento acerca disso. Até aqui, nós expusemos aqui o que é o pensamento materialista, o que é o pensamento ateísta. Eles são livres para pensar no que querem, acreditar no que querem. Porém, na tentativa de negar a fé de muitos cristãos, a fé na existência de Deus, eles acabaram criando os dogmas da sua própria fé, porque eles têm convicção da não existência de Deus. Então, eles prestam culto à deusa da ciência, pois, segundo eles, ela tem todas as respostas e ela é impossível de errar. Ela é certeira. Então nós vamos ver como nós devemos responder, nos colocar diante dessas duas correntes filosóficas. Afirmando as verdades da Bíblia. A Bíblia, meu irmão, nós precisamos entender que ela é um pequeno fragmento da mente de Deus, tá bem? Deus colocou ali no papel, inspirando homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então a Bíblia, ela é o pensamento, um fragmento da mente de Deus revelada ao homem. As verdades na Bíblia de cunho moral, espiritual, históricas e científicas que estão na Bíblia são mais do que suficientes para que o homem se renda ao Criador. Observe uma coisa, a Bíblia, meu irmão, a mensagem dela ela tem mensagem de cunho moral, são leis morais que são universais. A Bíblia tem ensinamentos, doutrinas de cunho espiritual, que ela fala da queda dos anjos, ela fala do reino de Deus. A Bíblia tem bagagem, conhecimento, muita informação histórica, e nenhuma das afirmações históricas da Bíblia foram contestadas até hoje. Veja só, questionar a veracidade da Bíblia é uma coisa, contestá-la publicamente e mostrar que ela está equivocada na sua informação é outra. E a Bíblia, ela trata também de questões envolvendo a ciência. Deus perguntando para Jó, você sabe qual é a influência que a lua tem sobre a terra? Ele vai fazendo perguntas para Deus, ali é um dos maiores tratados de ciência na Bíblia. Deus vai descrevendo para Jó como ele criou o mundo, como algumas questões o homem até hoje não tem resposta. A Bíblia, quando ela fala de história, meu irmão, ela fala com precisão. Ela fala com tamanha exatidão. Alguns podem questionar. Não, a data não existiu Alexandre, não existia tal faraó, mas à medida que a arqueologia vai avançando e descobertas são feitas, se depara com a realidade. A Bíblia tinha razão. Então, meu amado, a Bíblia ela tem esta bagagem. Ela não é somente um livro que trata de religião e fé. A Bíblia ela trata de ciência, a Bíblia ela trata de política. Os salmos, provérbios são verdadeiros tratados de psicologia, porque a Bíblia descreve o homem como ele é, meu querido. Então, toda essa riqueza, toda esta bagagem que tem na Bíblia é mais do que suficiente para que o homem se renda ao Criador. Eu não me senti de forma alguma menos capaz quando entrei para a faculdade de jornalismo. Ali concluímos o curso para a glória de Deus e em nada
não me senti envergonhado, porque, do contrário, muitas coisas que os professores levantavam e questionavam, eu tinha um certo conhecimento, uma informação prévia. Por quê? Por conhecer a Bíblia. Então, nós não precisamos negar a nossa fé. A gente precisa tomar o cuidado de, quando encaminhar os nossos filhos para a universidade, para a faculdade, que eles tenham bagagem espiritual, bíblica e intelectual para compreender a Bíblia sobre a ótica da ciência, ou conhecer a ciência sobre a ótica da Bíblia, tá bom, meu querido? Eu acho isso importantíssimo. Então, nós precisamos reafirmar as verdades da Bíblia, que durante séculos e séculos, já 2 milênios, a Bíblia tem sido questionada, porém ela nunca foi achada, comprovada a sua veracidade, o seu conteúdo, tá bom, meu querido? Glórias a Deus. Fazendo o uso correto da razão. Deus criou o homem de forma trina, isto é, corpo, alma e espírito. Quando este homem expressa sua fé no Criador, ele faz isso de forma trina. Ou seja, o culto a Deus, irmãos, a fé em Deus, ela não vai roubar a minha inteligência. Quando eu aceito Jesus, eu estou aceitando Jesus como é o Jesus descrito na Bíblia. Mas o aceitar Jesus, ele não vai requerer o meu intelecto seja anulado, deixa de lado. Olha, você deixa tudo que você aprendeu lá na faculdade, na academia, e agora você se esvazia para você ser crente. Não, meu irmão. Paulo fala acerca do culto racional. O que é o culto racional? É o culto inteligente, irmãos. A fé cristã, ela é inteligente. Pedro, ele escrevendo, falou, olha, vocês estejam preparados para responder qualquer um que questionar a razão da vossa fé. Ou seja, nós temos que ter bagagem, nós temos que ter leitura, ler muitas obras maravilhosas, irmãos, que apresenta a ciência dentro da Bíblia, a sabedoria de Deus expressa na Bíblia, meu amado. Então, será que é possível ser fervoroso na fé e ser um intelectual? Claro que sim. Por exemplo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, Deus é perfeito, Deus não pode errar. É de se esperar que a Bíblia também não contenha erros. Isto é fato. Podemos ter dificuldade de entender o texto. E algo que talvez não consiga ser explicado hoje, não significa que não será explicado no dia de amanhã. Talvez não tenhamos uma compreensão daquele texto agora, mas o teremos depois. Um exemplo é em relação à volta de Jesus. A Bíblia fala que no segundo momento da vinda de Jesus, todo olho verá. Mas qual é o ponto do planeta Globo onde uma pessoa pode ser vista nos 4 cantos da Terra? Sobre a luz da geografia não existe esse ponto. Agora, quando nós analisamos a internet, as câmeras de emissores de TV, smartphone para todos os lados, quando Jesus aparecer no Japão, meu amado, o mundo todo vai ficar sabendo. Então, é muito mais fácil nós crermos nas profecias bíblicas hoje do que quando elas foram escritas. Eu posso crer plenamente em Deus. A Bíblia, ela traz o relato que o homem foi feito do pó da terra. E a Bíblia, ela vai trazer ali a exatidão. O homem veio do pó da terra. Então, se ele veio do pó da terra, significa que os componentes químicos presentes no corpo humano têm que ser os mesmos componentes químicos presentes no corpo, presentes na terra. Então, meu amado, hoje nós compreendemos que é de fato assim.
os mesmos componentes químicos que estão na terra são os mesmos componentes químicos no corpo. A Bíblia, ela tem um monte de pistas, meu amado. A Bíblia tem um monte de passagens que a ciência verdadeira, quando ela encontra a resposta, quando ela evolui e ela não está enraizada com as suas ideologias e os espectros ideológicos são introduzidos, a ciência pura, ela vai entender que a Bíblia já abordava aquela questão, ou seja, a Bíblia tinha razão. A fé em Deus, irmãos, ela não anula a razão. A fé, ela é inteligente, a fé, ela é racional, isto é, ela pode ser explicada e, em certos casos, até comprovadas à luz da arqueologia, da história e de vários outros ramos da ciência. A fé cristã, irmãos, ela resistiu durante séculos. Muitos filósofos, muitos pensadores que tentaram desqualificar a Bíblia. C.S. Lewis é um que procurou ler a Bíblia, conhecer a Bíblia para desqualificar a Bíblia. O que aconteceu? Ele acabou se convertendo e foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Meu querido, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E esta fé não é uma fé cega. Não é uma fé ignorante, ela não perde em nada para a ciência pura, a ciência verdadeira, porque Deus, ele é a fonte da sabedoria, ele é a fonte do conhecimento. Deus se valeu de ciência para criar todas as coisas. E Deus, ele se ri da ciência humana, porque a ciência humana, ela vem como que engatinhando, é parecendo aquela criança que aprende a dar os primeiros passos e se acha o máximo, meu querido. A sabedoria de Deus é expressa nas Escrituras. Paulo dizia, olha, os gregos pedem, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Eu prego Cristo crucificado, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Meu amado, chegamos aqui ao término de mais esta ministração. Que ironia! Os materialistas e os ateístas, tentando negar a fé, acabam formando a própria fé deles e os próprios dogmas e prestam culto à deusa da ciência, que nós entendemos e compreendemos e ainda está engatinhando, dando os seus primeiros passos em relação à eternidade da sabedoria de Deus. Nós não precisamos ser PhD em divindade, ser livre docente nas várias áreas da ciência, para compreender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, ensina-nos a ser luz neste mundo de trevas. Ensina-nos, ó Pai, a pregar, a viver, ensinar a tua palavra. A tua palavra é linda, é maravilhosa, gloriosa. Esta palavra, ela é a mente do Senhor. Ela é a sabedoria do Senhor, e nós somos salvos pela sua graça, pela sua bondade, não é porque somos os mais sábios e inteligentes, porém nós tomamos as decisões mais sábias, nós escolhemos andar com o Senhor, servir ao Senhor, caminhar com o Senhor, nós amamos o Senhor, a nossa fé, ela é inteligente, ela é racional, ela tem razão, ela tem fundamento. Meu Deus, a ciência moderna, ela se curva diante da sabedoria do Senhor, porque a loucura do Senhor, a loucura do Evangelho é infinitamente maior do que toda a sabedoria humana. Ajuda-nos a levar a luz do Senhor àqueles que estão nas trevas. Meu Deus, aqueles que estão dentro da tua casa, que abraçaram esta visão, meu Deus, materialista, meu Pai, que anulam os milagres da Bíblia, o sobrenatural. Ensina-nos, ó Pai, a fazer a diferença nesta sociedade,
Assim te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.